Esse podcast foi gravado pelo professor Júlio Benites, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Bom dia, boa tarde, boa noite. O assunto de hoje é destinado à turma do extensivo Noite referente à aula 5, setor A, ligações iônicas. Eu sou o professor Júlio e vamos iniciar o estudo das ligações químicas, seguindo o plano de estudos para poder realizar as questões propostas. Para facilitar a compreensão desse conteúdo, acompanhem esse podcast utilizando o caderno de estudos 1, capítulo 3, na página 460, para que possamos ter um melhor aproveitamento nesse conteúdo tão importante. Para exemplificar, vou usar o NaCl, cloreto de sódio, o sal de cozinha, que é um composto iônico muito conhecido de nós para falarmos de ligação iônica. Primeira pergunta que fica é: por que os átomos se ligam? Os átomos se ligam em busca de estabilidade. Ao se ligar, os átomos perdem energia, ficando assim com uma menor energia, e isso confere a eles mais estabilidade. Sabe-se que alguns elementos químicos não têm tendência de formar compostos, ou seja, não têm vontade de fazer ligações. Esses elementos são os gases nobres, pertencentes à família 18. Em condições normais, os gases nobres não reagem. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que os gases nobres não reagem e gostam de ficar sozinhos? Analisando os seus números quânticos, chegamos a algumas conclusões. Com exceção ao elemento hélio, com 2 elétrons na sua camada de valência, todos os outros gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência. Os gases nobres têm grandes dificuldades de reagir. Não têm tendência de formar cátions ou ânions. Eles são estáveis quando sozinhos. Assim, conclui-se que todos os átomos existentes se tornarão estáveis ao adquirir configuração de gás nobre. Ou seja, os átomos irão ganhar ou perder elétrons com a intenção de atingir 8 elétrons em sua camada de valência. Essa regra ficou conhecida como a regra do octeto. Assim, se percebeu que a estabilidade estava ligada com a quantidade de elétrons na última camada, e que essa quantidade ideal era de 8 elétrons, ou, como exceção, o elemento hidrogênio e hélio, que se estabilizavam com apenas 2 elétrons. A regra do octeto tem muitas exceções, mas se aplica bem aos elementos representativos, que se encontram no subnível S e P. Voltando ao nosso exemplo do cloreto de sódio, ao fazer a distribuição eletrônica do sódio, Na, que possui 11 elétrons, verificamos que o elemento terá 3 camadas eletrônicas. Na camada K, que é a primeira, terá 2 elétrons. Na L, terá 8 elétrons. E na sua última camada, terá apenas 1 elétron. Ao se ligar ao cloro, o sódio terá imensa tendência de perder esse elétron da última camada e se transformar em um cátion monovalente, e ficando somente com 2 camadas eletrônicas. A camada K com 2 elétrons e a L com 8 elétrons, satisfazendo assim a regra do octeto. Porém, para onde foi o elétron perdido do sódio? O sódio perdeu 1 elétron ao se ligar com o cloro, que possui 17 elétrons no total. A sua distribuição eletrônica na camada K, com 2 elétrons, na L, com 8 elétrons e na terceira, com 7 elétrons, é perceptível que o cloro possui 7 elétrons em sua camada de valência e que, ao se envolver em uma ligação, recebe o elétron do sódio e assim completa também a sua camada de valência com 8 elétrons, adquirindo a estabilidade e se tornando um ânion, pois ganhou 1 elétron. Assim, podemos definir que ligação iônica é a doação de elétrons de um metal
que tem tendência de perder elétrons, para um ametal, tendência de receber elétrons. Ao formar o cátion e o ânion unidos entre si, essa união irá ocorrer uma força de atração muito forte entre eles, que é uma força eletrostática entre o positivo e o negativo. Assim se forma o composto iônico NaCl. Podemos aí também fazer algumas referências às características das ligações iônicas. São ligações muito fortes e, por esse motivo, teremos temperatura de ebulição e de fusão muito altas, pelo fato de termos atração eletrostática entre os participantes. Como exemplo dessa característica, pense no aquecimento do açúcar comum. O açúcar não possui ligações iônicas. Quando aqueço o açúcar, facilmente ele se transforma em líquido, formando o caramelo que é usado com frequência em caldas para pudins, por exemplo. Ao aquecer o NaCl, não atingimos o estado líquido com facilidade. Só conseguimos atingir a fusão do NaCl por volta dos 800 graus Celsius. É muito difícil, pois a atração eletrostática é muito forte entre o composto. Portanto, os compostos iônicos são sólidos a temperatura ambiente. Quando é dissolvido em água, o composto se separa formando os íons, processo esse chamado de dissociação. Isso também pode ocorrer quando o composto iônico é aquecido até a sua forma líquida. Dessa forma, o composto iônico conduzirá corrente elétrica, pois terá íons livres. E assim nós terminamos nossa aula. Agradeço e espero encontrá-los em breve. Aqui um abraço do professor Júlio. Até mais. Tchau, tchau.